O ex-presidente da França, Nicolas Sarkozy, foi condenado e por organização criminosa. Ele não é o primeiro ex-presidente a se haver com a justiça, mas é o primeiro que vai para trás das grades. Sarkozy ainda pode recorrer, mas o tribunal decidiu que a pena já começa a ser executada. Agora, o caso do Sarkozy nos leva para muito além da França, nos faz pensar muito além da França, porque ele nos ajuda a pensar na relação entre corrupção, moralidade e moralismo. Mas vamos começar com um caso específico. A história de Sarkozy é surreal. Aliás, se um roteirista apresentasse isso para um produtor, provavelmente o script seria rejeitado por falta de verossimilhança. A gente começa ali em 2005, 2006. Sarkozy era ministro do interior, o implacável ministro que queria sempre combater o crime e que já antevia uma possível candidatura presidencial. Nesse caso, para conseguir arregimentar dinheiro para essa candidatura, enviou um dos seus grandes amigos e braço direito para captar recursos no que no Brasil a gente chamaria de Caixa 2. E, infelizmente, até aí, nada de muito especial, nada de muito anormal. A situação começa a sair do normal quando a gente vai ver onde Sarkozy foi buscar esse dinheiro. Foi em Trípoli, na Líbia. E não foi com qualquer um. Foi com Abdel Senussi, que era genro de ninguém mais, ninguém menos do que Muammar al-Gaddafi, o excêntrico líder, guia da revolução na Líbia. E Senussi não era um genro qualquer. Ele era chefe da inteligência militar e nos anos 80 esteve envolvido em atentados terroristas. Ele teria planejado a explosão do voo UTA 772, que ligava Brazzaville e o Chad até Paris. Morreram 170 pessoas dentro do avião, dos quais 52 franceses. Então, recapitulando, um candidato à presidência francesa foi pegar dinheiro sujo com um governo excêntrico na Líbia, envolvido com terroristas que haviam matado cidadãos franceses. Em troca, o que dizem é que ele ajudaria a recolocar a Líbia no concerto das nações. 14 anos de investigação de apuração mostraram que sim, o dinheiro foi enviado. O montante exato ainda é um mistério, talvez tenha sido 5 ou 50 milhões de euros. De todo jeito, foi um mau investimento para o Gaddafi, porque em 2011 Sarkozy foi um dos que lideraram os esforços da OTAN para bombardear a Líbia, derrubar o regime e matar o chefe beduíno. Não vale a pena aqui recapitular todos os detalhes desse caso. Essa crônica serve sobretudo para fazer análise. E aqui a gente pode dizer, a condenação de Sarkozy aumenta o descrédito com a política. E nesse assunto, Myriam Revaud-Dallon, disclaimer, foi minha orientadora no mestrado, escreveu um excelente livro em 2002, com o título sugestivo: Deve-se moralizar a política? Revaud-Dallon diz que a corrupção tem que ser combatida por um judiciário independente, mas aponta o risco de entrarmos numa cruzada moral e transformar a política em moralismo, no que ela chama de despotismo moral. De acordo com ela, isso destrói a política. Isso destrói a política como disputa de desejos, de paixões, de projetos diferentes. Se torna uma briga do bem contra o mal, dos puros contra os impuros. Não por acaso, a extrema-direita sempre foi campeã em transformar o moralismo anticorrupção em pânico moral, para apresentar os outros como obscenos, como ladrões, como aqueles que devem ser expurgados, eliminados da política. No fundo, é desse moralismo que muitos estão falando quando usam a problemática expressão polarização. Polarização nada mais é do que o resultado de uma radicalização da extrema-direita, que nega a pluralidade da sociedade e quer transformar a política numa disputa do bem contra o mal. Nesse momento, o debate público muda de patamar, se torna a luta entre aqueles que querem fechar a sociedade e os defensores de uma sociedade aberta, plural e inclusiva. No Brasil, a pauta da moralidade, da luta anticorrupção, sempre foi muito presente e voltou a ter centralidade agora. Só que a situação mudou um pouco, porque a extrema-direita, que sempre jogou com folga nesse tema, está agora acuada, porque estava próxima de grupos corruptos e está se havendo ali com a justiça. Então a esquerda, pela primeira vez em muito tempo, conseguiu recuperar o discurso anticorrupção. Isso pode ser muito importante para colocar a extrema-direita contra a parede e para mudar práticas ilícitas, corruptas que dominam ainda o cenário brasileiro. Só que existe um risco aqui. Existe o risco que o moralismo anticorrupção tome conta da política nessa tal cruzada moral. E a gente começa a pensar a política em termos do bem contra o mal, o que na verdade seria o fim da própria democracia. O desafio é conseguir construir antagonismos, confrontar a extrema-direita, confrontar os corruptos, até através de técnicas populistas, né, do povo contra aqueles que querem calar e explorar eles, mas sem recair no moralismo, sem recair nessa disputa do bem contra o mal. Voltando a Nicolas Sarkozy, a trajetória de Nicolas Sarkozy, marcada por casos surreais de corrupção, que só aprofundaram o descrédito da política, nos mostra uma coisa: quando a política se deixa capturar pelo moralismo, o que desaparece não é a corrupção, é a própria democracia.